Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pessoal. Hoje eu tô aqui vendo essa paisagem aqui e compartilhar só um pensamento que já faz um tempo que tá me rondando a mente. Pessoal, vamos parar para pensar um pouquinho aqui comigo. Quando Deus vir julgar o mundo, né? E Deus vai vir julgar o mundo, tá escrito na palavra, né? Tribunal do trono branco, o juiz é Deus. Qual é o critério que vocês acreditam que ele vai usar? Vocês acreditam que Deus vai usar o critério moderno de que as coisas mudaram, que o mundo não é mais como era antigamente, que as pessoas não agem mais como era antes, e que se a gente agir da forma como era antigamente, vamos estar sendo retrógrados, que não adianta a gente querer cobrar valores bíblicos, porque ninguém mais pensa assim? Ou você acha que ele vai seguir aquilo que ele estipulou que é a lei? Comenta aí comigo, pessoal. O que vocês acham? Vocês acham que Deus vai fazer como? Como é que ele vai agir? Segundo o coração dele ou segundo o pensamento caído e pagão desse mundo no qual vivemos, de que as coisas como eram não valem mais? É difícil para todos. Mas se nós não tivermos aquilo que a Bíblia fala, que é nós guardarmos aquilo que nos foi dado, né, nós seremos condenados junto com este mundo, pessoal. Não há nenhuma possibilidade de ser o contrário disso que eu estou falando para vocês. Deus, ele não muda. Deus, ele é imutável. Ele não é o homem para que minta. Ele não é filho do homem para que se arrependa. E se você está achando que porque a religião ou o governo ou o mundo mudou, Deus vai te julgar segundo esses padrões caídos deste mundo que jaz no maligno, acho melhor você começar a repensar nos seus caminhos. Porque há caminhos que aos olhos dos homens parecem bons, mas o fim dele é morte. O fim dele é um abismo. Pessoal, Deus, ele não brinca de ser Deus. Deus é reto. E a única forma de a gente acessar o coração de Deus é andar em retidão, em santidade. Mas não tem como você andar em santidade se você não sabe o que é andar em pecado. E, infelizmente, o que a religião tem pregado a todos nós não é a verdade da palavra de Deus. Toda vez que você deixa de cumprir a lei de Deus, você está incorrendo no pecado. Ah, William, mas nós estamos na graça. Ok. Mas o fato de nós estarmos na graça não significa que existe ausência da lei. Deixa eu explicar uma coisa para vocês.
a graça nada mais é do que o perdão de Deus. É um favor imerecível, nós não merecíamos esse perdão, mas fomos perdoados e foi nos dado a oportunidade de nós podermos viver uma vida nova, como uma nova pessoa, uma nova criatura, sem o fardo do pecado. E o que é pecado? Pecado é o descumprimento da lei de Deus. Por que Jesus não pecou? Porque ele cumpriu toda a lei e toda a retidão do Pai. Tem gente que diz, toda a justiça. Justiça, gente, é uma deusa greco-romana, tá? Deus é justo. Não, ele não é justo. Deus é reto. Deus é retidão, tá? Vamos tomar cuidado com as palavras. Lá no livro de Apocalipse existe uma besta que está debaixo de uma prostituta e nela está escrito nomes de blasfêmia. Esse nome de blasfêmia que está nessa besta são estes nomes de deuses pagãos que as pessoas estão acreditando a Deus, tá? Vamos tomar cuidado. Quando você fala que Deus é justo, você está dizendo que ele se curva a uma deusa conhecida como justiça na Idade Média, lá na Roma antiga, né? Quando você fala que Deus é amor, a palavra amor, né? A palavra significa Roma, ao contrário. Então, seu Deus é Roma. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado, né? Existe uma ciência do mal que ela sabe que se ela mudar as palavras e os sentidos das palavras, nós incorreremos em pecado sem nem saber que estamos pecando, tá? A palavra não é amor, é ahavá, e não significa aquilo que foi te ensinado a vida inteira, tá bom, pessoal? Mas isso é um assunto para um outro dia. O que eu quero dizer para vocês é que a lei é válida. E toda vez que pecamos, estamos sujeitos à lei. A única maneira de não estarmos sujeitos à lei é aceitando o perdão que foi nos dado e mantendo a retidão. E como mantemos a retidão? Mantemos a retidão não pecando mais. E o que é pecado? Pecado é a anomia, tá? Anomia significa descumprimento da lei. Está escrito lá na Bíblia, no Novo Testamento. Se eu não me engano, o apóstolo Pedro, tá? Ele fala, não, acho que é o apóstolo João que fala, né, que pecado, né, é a anomia, que pra gente foi traduzido de forma errada, né? Forma errada não, foi proposital, pessoal. Foi proposital, tá? Que eles falam um nome totalmente diferente para te dar um sentido totalmente diferente, né? Eles falam que pecado é... Como é que é o nome, que é a palavra que eles falam? Agora eu não vou me recordar, pessoal. Não vou me recordar a palavra. Mas o significado dessa palavra é o pecado conhecido, né? Eu esqueci agora o nome da palavra, me fugiu da mente. Mas significa que é um pecado que você sabe que está pecando, certo? E você continua pecando. Aí eles dizem para você que se você faz algo de caso pensado, você está, né, pecando. Não, pessoal. Anomia era a tradução correta e ela significa negar, deixar a lei. Negar ou deixar a lei, tá bom? Se você nega a lei, se você descumpre a lei, se você deixa de seguir a lei, você comete anomia. E isso é pecado. Tá bom, pessoal? Não dá pra gente viver segundo os valores do mundo caído. O mundo jaz no maligno.
Então vamos andar nos valores que Deus programou, que é a lei, não tem outro jeito. Esse negócio de que a lei foi abolida, esse negócio de que agora na graça nós não podemos seguir a lei, né? Isso é conversinha de gente que quer te levar para o inferno. Jesus fala dos doutores e fariseus o que? Ele fala que eles ficavam na porta das ovelhas, não entravam e não deixava quem quisesse entrar. Está se repetindo. Ela fala de cegos condutores. E esses condutores cegos, guiando cegos, ambos vão cair no abismo. Não está falando que os seguidores vão se salvar e os condutores vão cair no abismo. Não, todos vão cair no abismo. E são duas situações diferentes. Porque os fariseus e os doutores da lei, que ele fala em uma passagem, né? Eles faziam aquilo porque eles sabiam o que estavam fazendo de errado e estava impedindo as pessoas de fazer o certo. Já na segunda passagem, quando fala de pessoas cegas conduzindo outras pessoas cegas, eles estão falando de pessoas inocentes que foram criados dentro de uma doutrina errada e que ensinam a mesma doutrina errada achando que está fazendo certo. Então não são pessoas mal intencionadas, né? Dessa forma, pessoal, tem pastores, tem mestres que são pessoas maravilhosas e nós sabemos disso, bem intencionadas, mas eles estão ensinando um caminho errado porque foi ensinado o caminho errado. Eles são cegos, mas chegou o tempo de abrir os olhos, chegou o tempo de enxergarmos, não é mais tempo de andarmos com cegueira. O fim está próximo. Já estamos nas dores de parto. Precisamos voltar ao início. Precisamos voltar a Deus. Se continuarmos nos deixando ser levados pela religiosidade, se continuarmos não tentando por nossas próprias contas ler o que está escrito na palavra e tentar trazer retidão aos nossos passos, o nosso fim será triste. Por favor, pessoal, eu não quero ser melhor do que ninguém. Estou aprendendo a duras penas. Estou lutando contra mim mesmo. Mas os valores do Criador, eles são inegociáveis. Eles são inegociáveis. Maridos, leia o que a palavra de Deus exige de vós. Esposas, leiam o que a palavra de Deus exige de vós. Filhos, leiam o que a palavra de Deus exige de vós. Se aprofundem. A mulher não precisa saber e cumprir aquilo que é para o marido, porque isso é muito pesado para ela. O filho não precisa cumprir aquilo que é pedido aos seus pais, porque é muito pesado para ele. Existem coisas que Deus exige individual de cada um. Existem coisas que são específicas. O que Deus pede para o pai, Ele não pede para o filho. O que Deus pede para a mulher, Ele não pede para o marido. O que Deus pede para o marido, Ele não vai impor sobre a esposa. A esposa, é dito que ela tem que ser submissa. A esposa, é dito que ela tem que ser sábia e prudente. Ao marido é dito que ele tem que dar a vida pela sua esposa, amá-la de tal forma como Cristo amou a igreja. Ao marido é dito que ele tem que ser provedor, protetor e que ele tem que amar. A esposa, a primeira coisa que ela tem que fazer é honrar. A segunda coisa é obedecer. O pai
É exigido dele que ele eduque os seus filhos. A mãe, é exigido dela que ela auxilie o pai na criação dos filhos. O que o pai fala é lei, e o que a mãe tem que assinar embaixo e tem que apoiar a decisão do pai. Filho, foi-lhes dito que você deve ser submisso e honrar os pais. Isso abrange muitas coisas. Filhas, até os seus votos diante de Deus só são válidos se o seu pai assim o aprovar. Tomem cuidado com o que estão ensinando para vocês. Você está debaixo de uma autoridade real, uma autoridade dada por Deus, que são seus pais. As moças estão se perdendo porque ninguém ensina isso para elas. Os rapazes estão se perdendo e levando moças a se perderem porque ninguém está falando a verdade. Vamos acordar, povo de Deus. Existe uma voz clamando no deserto. Essa voz é do Espírito. E essa voz está clamando para acordar. Vamos acordar. Vamos nos desfazer do nosso orgulho. Vamos nos desfazer do nosso eu, aquele que não é capaz de negar-se a si mesmo por amor a mim, não é digno de mim. Larga as suas vontades. Deixa de se apegar àquilo que te apraz, àquilo que te agrada, e vem fazer a vontade de Deus, a vontade do Criador dos céus e da terra, para que Ele ache graça em ti e possa te guardar dos dias maus, possa te salvar da tormenta, possa te livrar do mal. Eu ando muito angustiado, porque Deus tem me chamado a atenção para entender essas coisas. E há muitos a quem eu falo pessoalmente que não conseguem abrir seus olhos, não conseguem entender a profundidade das grandezas de Deus. A religião cega. Os ritos religiosos te enganam, falam que você está protegido, que você está guardado. Não caiam nessa falácia. Não caiam nessa falácia. Você vai dar conta de todos os seus atos. Você vai prestar contas. E naquele grande dia não vai ter religião, não vai ter ministro, pastor, bispo, presbítero, evangelista, diácono. Naquele grande dia não vai ter missionário. Naquele grande dia não vai ter papa, não vai ter arcebispo, padre, madre, não vai ter nada disso. Todos serão iguais diante do Criador, e cada um dará conta das suas próprias obras. E nós não poderemos dizer que fulano, beltrano nos falou, nos ensinou, porque o Espírito traz a verdade para quem busca. Está escrito: me buscareis e me encontrareis quando me buscarem de todo o teu coração. Seu coração está nessa busca? Você tem insistido em encontrar com o seu Criador, em buscá-lo, em oração e na leitura da palavra? Ou você tem se inspirado em pregações de homens que talvez sejam fariseus, ou talvez sejam apenas guiadores cegos que estão indo em rumo ao abismo? Decidam para a vida.
Decidam para a vida. Há caminhos à sua frente, caminhos de morte e caminhos de vida. E é só vocês quem podem decidir sobre esses caminhos, quais deles você vai seguir. Eu te instruo a escolherem a vida. E a vida não está em outro lugar, senão na palavra de Deus. E não nas palavras que são ditas nos púlpitos para encher egos e inflamar o ânimo de pessoas para enriquecerem, para serem abençoados, para darem dízimos, para ofertarem. A vida está naquilo que te confronta e não naquilo que faz o seu ego inflar. Isso é só um desabafo, pessoal, daquilo que está me inflamando, está me corroendo. Eu não estou corroído por mim, porque graças ao eterno Criador dos céus e da terra, Ele tem me dado a sabedoria e o entendimento dessas coisas. Mas eu estou triste, eu estou com o meu coração sangrando, porque eu tenho visto muitos a quem eu amo, muitos próximos de mim que não conseguem encontrar o caminho, não conseguem ouvir essas palavras e entendê-las. Eu espero que o Espírito de Deus, o Rua do Todo-Poderoso, possa ir junto com a minha voz e tocar no seu coração e no seu entendimento e fazer com que você entenda cada palavra e o peso que eu trago no meu coração, para que vocês possam ser abençoados com conhecimento. Amém? E é só isso, pessoal. Por enquanto é só. Mas com a graça de Deus, mais vídeos virão.